Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Meu nome é Marcelo Montandon Júnior. Para aqueles que não me conhecem, eu sou analista profissional de análise técnica pela APIMEC. Bom, a ideia é comentar da situação atual do Ibovespa e sempre quando a gente tiver uma movimentação importante, como as últimas 2 semanas, a gente vai voltar fazendo um novo vídeo para vocês, ok? Sempre é bom frisar, né, que esse vídeo meu só tem um caráter educacional e não é uma recomendação de investimento. Bom, então eu vou comentar com vocês aqui o conteúdo do vídeo, tá? Primeiro, como é que está a situação dos mercados americanos, por que nós tivemos uma queda importante lá nos últimos dias, a relação do mercado americano com o Brasil, tá? Tanto o Ibovespa como o EWZ. Para aqueles que não conhecem, o EWZ é um ETF Brasil negociado nos Estados Unidos. Vou falar como é que nós fechamos a semana, vou mostrar isso no Profit, que é um software de análise técnica. Vou comentar também sobre por que alguns ativos andaram mais do que outros e o que esperar, as minhas perspectivas para as próximas semanas. Obviamente, a gente sempre tem que lembrar que perspectivas não são sinônimo de certeza, né? A gente tem uma ideia que pode acontecer, mas nunca é certeza, ok? Então, basicamente, a gente tem 3 bolsas americanas mais importantes. A gente tem outros índices, né? Mas a gente tem 3 índices importantes. Tem o Nasdaq, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Se vocês prestarem atenção, houve uma queda importante agora em janeiro, tá? Isso também aconteceu no S&P e também no Dow Jones. Se vocês perceberem, a queda na Nasdaq, que são as empresas de tecnologia, foi maior do que, por exemplo, no Dow Jones, que representa as indústrias mais comuns, tá? Antes de eu continuar, sempre é muito chato isso, mas eu gostaria que vocês, quem gostado, né, que dê o like, né? Por isso que isso é muito importante para o YouTube nos colocar à disposição de outras pessoas, ok? Então, essa queda no mercado americano, a gente pode às vezes imputar vários motivos, né? Mas eu imagino que o principal motivo é esse aqui, né? Os títulos públicos americanos, que são os bonds, né, de 10 anos, segundo a maior parte dos analistas, são os títulos mais importantes, o yield, né, que é a taxa de juros desses títulos, né? Percebam aqui eu tenho um gráfico num prazo menor e aqui num prazo maior. Perceba que esse título, nos últimos meses, ele saiu de 1,1% ao ano e bateu agora, recentemente, quase 1,90%. Ou seja, houve quase que dobrou os juros, né? E se vocês olharem aqui, esse juro, se a gente romper essa resistência aqui por volta de 1,90, esse juro pode voltar a 3. O que vários gestores e analistas acreditam que isso vai acontecer ao longo do ano. Por quê? Porque a taxa básica de juros, o Fed já comunicou que nós teremos aumento em 2022, não se sabe se serão 2, 3 ou 4 aumentos. Então, com certeza, esse juro vai aumentar. E por isso está derrubando as empresas, principalmente as de tecnologia, aquelas que têm um fluxo de caixa lá na frente, tá? As empresas que já têm o fluxo de caixa dela mais no presente, empresas mais sólidas, essas vão sofrer menos. Aquelas que hoje têm muito potencial de crescimento, mas os lucros estão lá na frente, quando a gente faz a avaliação por fluxo descontado, um dia a gente pode comentar sobre isso, essas empresas acabam tendo um valor muito reduzido, tá? Então isso aqui é uma coisa que vai pesar nos índices americanos ao longo do ano. Bom, e a relação com o Brasil, né? Aqui eu fiz esse gráfico no TradingView, que é um software de análise técnica gratuito que tem na internet, né? Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Então percebam aqui, ó, aqui é o Covid, tá? As bolsas despencaram, esse aqui é o Bovespa e essa linha vermelha é o S&P. Então percebam que caíram junto, depois subiram junto, caíram um pouquinho, subiram junto. A partir aqui mais ou menos de junho de 2021, as bolsas por lá continuaram aumentando e a nossa aqui caiu.
Por que aconteceu isso? Por problemas políticos e fiscais no Brasil, que eu já comentei em outro vídeo. Tá? Então a gente tinha uma correlação muito próxima dos índices americanos e o Brasil, desde a crise do Covid, e nos últimos 6 meses a gente perdeu essa correlação. Quando começou o ano, agora em 2022, o que aconteceu? As bolsas de lá estão caindo e a gente está recuperando, ou seja, inverteu o fluxo. Tá? Olha aqui, olha a diferença daqui, esse aqui é o S&P, e aqui a gente tem o EWZ, que é o ETF Brasil, negociado em Nova York. Olha a diferença, né? Ele despencou enquanto os índices começaram a subir. Só que em 2022 o fluxo inverteu. Alguns gestores e analistas acham que por a bolsa americana estar muito cara e pelo aumento de juros nos Estados Unidos, eles veem muita oportunidade nos mercados emergentes, entre eles o Brasil, especialmente para aquelas empresas que estão melhor posicionadas, tá? Aqui eu fiz uma correlação, tá, entre o Ibovespa, aqui no gráfico de candles, tá, com o EWZ. Perceba que o EWZ ele é dolarizado, né, mas se você olhar, a curva do EWZ praticamente segue o Ibov, certo? Aqui eu coloquei só o EWZ, percebam que ele foi caindo e agora começou a recuperar, tá? Hoje o EWZ está cotado a mais ou menos 30. Ele chegou a 100 no topo em 2007 e 2008. Então, vários gestores e analistas acreditam que o Ibov em dólares pode ter esse aumento, ou seja, 3 vezes aumento. Ah, vai acontecer da noite para o dia? Vai. Não vai. Ah, e quando isso vai acontecer? Não tenho a menor ideia. Só que o Ibovespa tem muito a subir e, na minha opinião, pouco a cair, por isso que a relação está boa de investir hoje no Ibovespa, né? E a gente tem um futuro longo pela frente. A gente só não sabe quando que isso vai acontecer. Outra coisa que me faz ficar muito otimista com o Ibovespa é a entrada de fluxo estrangeiro. Eu também já comentei isso no meu canal, né? Se a gente olhar nos últimos meses, né? Olha aqui, só em dezembro e em janeiro, mais 30 bilhões. Se a gente colocar novembro para cá, nós estamos falando aí de quase 50 bilhões positivo. E existe uma correlação muito grande entre o fluxo estrangeiro e a bolsa subindo a seguir. Como também o contrário, quando eles começam a tirar dinheiro do Brasil, mais dia, menos dia, a bolsa vai começar a cair, tá? Então isso é importante. Mais uma vez, peço para que curtam o vídeo, para aqueles que estiverem gostando. Bom, agora eu vou passar para o meu Profit para mostrar o gráfico em tempo real do Ibovespa, tanto no gráfico semanal como no diário. Bom, então aqui está na tela o gráfico semanal do Ibovespa, tá? Eu peço para aqueles que não assistiram o vídeo que eu gravei no final de semana passada sobre as perspectivas de curto e médio prazo, que vejam o vídeo, que lá eu coloquei mais detalhes da situação do Ibovespa num prazo maior, tá? Bom, mas aqui eu vou recordar para vocês. Então aqui está marcando aqui, ó, a crise do Covid, tá? Então o Ibovespa despencou. Isso aqui num gráfico semanal, cada barrinha dessa aqui é uma semana de negociação. Então a gente fez o fundo em março, subiu, recuou, subiu, recuou. Aqui a gente subiu menos e desde junho a gente está caindo, certo? Então assim, a gente está numa tendência de alta, porém essa última correção ela foi mais longa. Aqui eu dei um zoom no gráfico semanal, percebam que aqui, ó, no final de novembro, a gente fez um fundo, subiu até mais ou menos 109 mil pontos, recuamos, a gente praticamente fez um fundo duplo, só que esse fundo aqui, se vocês olharem, ele é um pouquinho mais alto do que o próximo, e agora a gente subiu de novo e tocou a resistência. Então aqui, ó, nessa semana passada eu já tinha alertado que a gente tinha feito um sinal positivo, e hoje de novo a gente subiu, esse candle ainda não está fechado, tá? Estou gravando aqui quase perto das 18 horas, ainda tem um leilão de fechamento, tá? Isso aqui pode mudar um pouquinho, mas eu acho que o senso geral não vai mudar. Então a gente superou a máxima da semana prévia e então tudo indica que o Ibovespa vai continuar no seu movimento positivo, desde que a gente não perca a faixa de 100 mil pontos. No vídeo anterior eu falei muito sobre isso. Aqui no gráfico diário
fica bem claro aquilo que eu falei de um possível fundo duplo, né? Então aqui, ó, que a região mais ou menos de novembro, subiu, caiu, perceba que esse fundo não é um fundo duplo propriamente dito, igualzinho, mas isso em análise técnica a gente sabe que não existem pontos certinhos, né? É uma aproximação. E aqui a gente está pronto para romper essa resistência, tá? E formando um pivô de alta. O que é o pivô de alta? Fundos ascendentes e topos ascendentes. Então assim, a gente está pronto para a retomada da tendência de alta nas 3 periodicidades, mensal, semanal e na diária. Só que percebam que o gráfico Bovespa vem aí de vários dias de alta, subiu quase 10% desde o último fundo, né? Então a gente percebe que o Ibovespa já está cansado, tá? Aqui a gente tem um candle, tá? Esse candle que está sendo formado, ele não é um candle de reversão, ele é um candle de indefinição. Então, semana que vem, no gráfico diário, a gente pode subir e superar essa resistência, ou pode ficar de lado por mais dias e depois voltar a subir, ou recuar. O cenário ideal seria o Ibovespa começar a fazer uma correção de lado com candles curtos, ou se não recuar, não muito, tá? Até a faixa de mais ou menos 105, 6 mil pontos. Ele ganharia fôlego para depois romper essa resistência e ir embora, buscar 115, 120, 130 mil pontos, tá? O que eu esperaria, o que eu gostaria é que o Bovespa recuasse nos próximos dias. Obviamente, o que eu quero não é o que o mercado vai fazer, né? Obrigatoriamente. E para finalizar esse vídeo, eu queria comentar. Essa alta toda do Ibov nos últimos 12 dias, no começo ela foi muito concentrada em mineração, petróleo, ou seja, commodities, e também grandes bancos. Porém, nos últimos dias a gente viu um aumento da pressão compradora em outras ações que estavam sendo dizimadas. Por exemplo, incorporadoras, real estate, empresas de crescimento, shopping, empresas de turismo, companhias aéreas, ou seja, aquele fluxo que num primeiro momento ficou todo concentrado nas empresas de commodity agora está indo para essas ações. Isso indica que esse movimento de alta do Ibovespa deve ser sustentável. Indica, não tem garantia. Só um exemplo do que eu estava comentando, né? Olha, isso aqui é a Exetec, que é uma incorporadora que eu gosto bastante. Olha aqui, nos últimos 3 dias ela teve um aumento, saiu de 18 para mais de 20 reais. Tá? Isso aqui pode ser só uma correção, vai subir um pouco para depois voltar a cair mais, mas pelo volume e por suportes, eu acho que esse movimento é confiável, tá? Então assim, a minha ideia é que talvez a gente continue vendo esse descolamento entre a bolsa americana e a bolsa brasileira. O que não pode acontecer é, ao invés de uma correção no mercado internacional, a gente ter um crash maior, começar a ter quedas de 2, 3, 4%. Aí o nosso índice não vai aguentar e vai acabar caindo junto, tá? Mas eu vejo agora muita força do mercado brasileiro em relação ao mercado americano. Pode ser uma coisa pontual ou pode ser uma coisa que vai acontecer nas próximas semanas, tá? Bom, nós estamos terminando esse vídeo. Eu peço aqueles que gostaram que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, né? Que compartilhem com os amigos, para a gente ter mais estímulo para a gravação de novos vídeos. Muito obrigado, bom final de semana a todos e até a próxima.